Olá! Estamos mais uma vez aqui para tratar de empréstimos consignados dentro do quadro Augusto Leitão Responde. Ontem nós tivemos um vídeo que, apesar de estarmos falando sobre as perguntas feitas no vídeo de empréstimos consignados, havia muitas perguntas e muitos questionamentos sobre a relação de ingressar um desconto obrigatório e sair, que no caso é a contribuição para a pensão militar, e sair um desconto autorizado, como é o caso dos empréstimos consignados. E tinha muitas pessoas com dúvidas sobre os descontos que estão sendo implementados nos seus contra-cheques, nos contra-cheques do mês de março, que já foram implementadas as contribuições proporcionais, e no contra-cheque do mês de abril, sabendo que o pagamento do mês de abril será feito na semana que vem, no mês de maio, já que amanhã, dia 1º de maio, é feriado. Estou gravando o vídeo de hoje aqui no dia 30 de abril. Na verdade, hoje à noite teremos a nossa live. Agora que você está vendo esse vídeo, ela já deve estar disponível, né? Essa live nós trataremos também de empréstimos consignados, trataremos também desses descontos obrigatórios, contribuição para a pensão militar, comentaremos algumas perguntas e falaremos também daquela decisão que suspendeu os empréstimos consignados, da decisão contrária e da possibilidade ou não de reversão disso em uma sentença definitiva, numa sentença de mérito, depois, lá para o final, transitada em julgado, porque esse processo não terminou, esse processo continua. Lembrando, então, que nós temos também aqui no canal um vídeo que explica detalhadamente a questão dos empréstimos consignados, o que acontece com eles, que são descontos autorizados, quando ingressam um desconto obrigatório, que é o caso da pensão militar, que é o caso de, eventualmente, uma pensão alimentícia, ele cai para estoque. Nós temos aqui, inclusive, a primeira pergunta já trata diretamente disso. Mais tarde, ainda aqui no vídeo de hoje, teremos algumas perguntas tratando de pensão militar, desconto, implementação, percentual, se foi implementado 9,5%, 11%, 12,5%, contribuição extraordinária, que foram todas perguntas feitas no vídeo de empréstimos consignados e acabaram gerando repercussão em relação à folha de pagamento das pensionistas e dos militares. Falei e não rodei a vinheta. Vamos rodar a vinheta aí? Bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, já vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Você se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o like, o YouTube vai entender como relevantes os nossos vídeos e vai sempre entregar eles para vocês e para mais e mais pessoas. Conheça o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e as nossas redes sociais. Nós temos a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram, @Augusto Leitão é o nosso Instagram. Lá nós temos algum conteúdo exclusivo também. Estamos fazendo stories, trazendo dicas menores e compatíveis com a rede social do Instagram, diferente aqui do que a gente faz no YouTube, que é um trabalho mais amplo, com mais conteúdo, maior. Então vamos lá para a primeira pergunta? E se eu não conseguir pagar o empréstimo consignado que foi para estoque, o que vai acontecer comigo? Vai para o SPC? Vai para o Serasa? Ou pode acontecer algo mais grave? Bom, na verdade, isso pode acontecer. O banco pode tomar essas medidas restritivas de cadastro, de incluir o CPF, o nome da pessoa, no sistema de proteção ao crédito, no Serasa, e isso por si só já é algo grave, porque com essas restrições a pessoa não tem muito acesso a crédito, crediário, cheque especial. Há alguns concursos, por exemplo, concursos para bancos públicos, que a pessoa não consegue nem ingressar nesses concursos se ela estiver no SPC e no Serasa. Fora isso, uma medida muito mais grave é quando o banco coloca isso adiante e procura o patrimônio dessa pessoa. O banco ingressa com uma ação de execução extrajudicial fundada naquele título da dívida, aquele título que o banco tem provando que aquela pessoa está devendo, existe aquele contrato, existe um valor,
e o banco executa essa pessoa e vai atrás dos bens, carro, apartamento, imóveis, saldo em conta bancária, o que aquela pessoa tiver, o banco deve ir atrás numa ação de execução. São situações graves, tanto a inclusão em cadastros restritivos de crédito, quanto a medidas judiciais que o banco pode tomar como ações de execução. Vamos lá? Hoje o STF derrubou, não vai ter mais suspensão por 4 meses de empréstimos consignados. Na verdade, não foi o STF que derrubou, foi o TRF1. O TRF1 decidiu, em sede de agravo de instrumento, que aquela liminar dos empréstimos consignados serem suspensos por 4 meses, lembrando que isso se dirige apenas a aposentados e não a militares e pensionistas. Essa liminar caiu recentemente, agora nessa terça-feira, dia 28, a gente fez inclusive uma live explicando isso, tá? A decisão está comentada lá na live. Então, realmente não está valendo nesse momento a suspensão para 4 meses. Muitas pessoas têm perguntado se há possibilidade de reversão. Há possibilidade de reversão. O que houve foi uma decisão liminar, uma decisão que ela tem caráter precário, ela é provisória. Houve um recurso para a instância superior, que é a segunda instância, no caso o TRF1. Houve essa decisão no agravo de instrumento, agregando o efeito suspensivo a esse agravo, então afastou os efeitos da medida liminar que tinha sido concedida no primeiro grau, mas o processo do primeiro grau ele vai continuar correndo até chegar na sentença, que é a sentença de mérito, que ela poderá ser procedente ou improcedente. Da sentença caberá recurso também para o TRF1, e aí depois teremos uma decisão definitiva. Vamos ver como é que isso vai transcorrer, não é? Porque nós comentamos também num outro vídeo que existem 2 projetos de lei na Câmara que estão tramitando. Vamos ver exatamente quais serão os desdobramentos. Fora isso, nós já comentamos que existem 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, tratando de uma situação semelhante, parecida. Se o objeto dessa ação judicial, por acaso, for contemplado em alguma lei, essa ação perderá o objeto e teremos apenas valendo a lei. Por enquanto, não temos lei nenhuma sobre empréstimos consignados suspensos durante a pandemia. Vamos lá? Sou pensionista militar e gostaria de saber se os empréstimos consignados serão suspensos também para nós, porque nada mais justo, já que com os descontos da Previdência, o valor a ser recebido ficará insustentável. Bom, a primeira coisa que ela quer saber, eu já fiz 2 vídeos sobre isso e ainda tem pessoas que estão com dúvida. Então vamos lá de novo. A decisão que nós comentamos nessa semana não se aplicava a pensionistas militares nem a militares. E ela agora foi suspensa desde a última terça-feira. Então, atualmente não se aplica a ninguém. Suspensão de descontos em razão da pandemia por 4 meses. Ok? E quanto à segunda parte do comentário dela, ela diz que ficou insustentável depois que aconteceram os descontos da pensão militar, em razão da Lei 13.954, que foi implementada inicialmente no contra-cheque do mês de março, e agora integralmente no contra-cheque do mês de abril, que ela se refere agora a 30 dias, e não só, como foi no mês de março, correspondente ali a 15 e 16 dias, dependendo da força que implementou, o que não deveria também ter ocorrido, né? Todas as forças deveriam ter adotado exatamente o mesmo critério. A gente sabe que não foi dessa forma que aconteceu. Bom, essa suspensão se refere apenas ao INSS? Sim, essa suspensão se referia apenas ao INSS e agora, como ela caiu, ela não se refere a ninguém. A próxima pergunta, na verdade, é uma observação que deve tratar do vídeo sobre essas decisões. Obrigado, muito boa explicação. Só que tem um comentário aqui que eu gostaria de ler e comentar para vocês. Esse assunto não era para estar correndo na esfera judiciária, e sim no Congresso Nacional, onde seria mais conveniente, já que lá existem pelo menos 5 projetos considerando este assunto. O problema é que os nossos governantes privilegiam, em primeiro lugar, os riscos das entidades financeiras e as vidas dos aposentados acabam relegados ao último lugar. Bom, até eu me solidarizo com o comentário dessa pessoa aqui, que disse que existem mesmo alguns projetos de lei lá no Congresso Nacional. Eu comentei aqui sobre isso já.
Mas quando o Congresso acaba não agindo, existem ferramentas para que isso aconteça. Quando há, por exemplo, uma omissão legislativa diante de um fato muito grave, quando há, por exemplo, uma lei que deveria ter sido criada e durante muitos anos não foi criada, existem ferramentas para que o Congresso se movimente, se manifeste, como, por exemplo, um mandado de injunção. E quando acontece um fato superveniente como a pandemia de coronavírus, que atinge o mundo todo, atinge também muito o Brasil, e o Congresso Nacional não chega a tomar uma providência tão rápida quanto seria necessário, o Poder Judiciário acaba tendo que se manifestar sobre casos concretos, eventualmente alguma decisão que se estenda a mais pessoas. Há quem diga que nesses casos o Judiciário estaria legislando. Vamos ver? Olá, boa tarde. Eu gostaria, se possível, de tirar uma dúvida. Em dezembro fizeram um contra-cheque simulado de como seriam os descontos da Lei 13.954 de 2019. A minha dúvida é a seguinte: nesse contra-cheque de dezembro não houve nenhum desconto. Já no do mês de março, há um desconto de pensão militar de 3% e um outro desconto de pensão militar de 9,5%. Sendo assim, o meu desconto está certo ou é indevido? Vamos lá. A primeira coisa, por que é que não houve nenhum desconto no mês de dezembro com reflexos no mês de janeiro, que é o pagamento do contra-cheque de dezembro? É porque a lei ela é de dezembro, ela é de 17 de dezembro, foi a data da publicação dela, e ela precisa respeitar a noventena, que são os 90 dias, para que ela possa surtir seus efeitos. Isso é uma norma de natureza tributária que está na nossa Constituição Federal, lá no artigo 150, e diz que existe a anterioridade de exercício para alguns tributos, e para outros tributos existe também a anterioridade nonagesimal, que ela deve ser aguardar 90 dias para que seja implementada. Então, por isso, não houve nenhuma alteração no contra-cheque de dezembro. Houve uma alteração parcial no contra-cheque do mês de março, porque ela foi descontada apenas a partir do dia 16, 17 de março, porque ali foram completos 90 dias, então ele foi cobrado em março pro rata, e agora no mês de abril ela vem cobrada integralmente. Os percentuais ela menciona ali um desconto de 3% inicialmente e um desconto de 9,5%. 9,5%, todas as pensionistas serão cobradas de 9,5%, assim como os militares ativos e inativos serão descontados de 9,5%. Os militares já tinham um desconto de 7,5% a título de pensão militar e aumentaram, passaram para 9,5%. As pensionistas que não contribuem para a pensão militar passaram a contribuir com a alíquota padrão, que é a alíquota mínima hoje de 9,5%. Por que ela está descontando mais 3%? Porque ela provavelmente é filha de militar, né? As filhas maiores e capazes descontam contribuição extraordinária de 3%. Se o desconto é devido ou indevido, do ponto de vista da tramitação, da observância dos princípios constitucionais e tributários, mais voltado para a parte tributária, ele observou a criação dessa contribuição, observou o rito, né, os prazos, 90 dias, a anterioridade nonagesimal. Acontece que há uma discussão se haveria direito adquirido às pessoas que já estavam no sistema antes ou se ela poderia ser cobrada indistintamente para todas as pensionistas. Fundamento constitucional para afastar esse tipo de contribuição, em princípio, a questão do direito adquirido, e eu fiz 2 vídeos tratando da questão da contribuição, sobre a legalidade, se ela é constitucional ou não, se ela é não constitucional, sobre a implementação ou não de VPNI, que é aquela vantagem pessoal nominalmente identificada. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui na descrição, tá bom? Bom dia, sou viúva há mais de 20 anos. Como saberei se o meu marido pagava ou não 1,5%? Ele faleceu em 93. Bom, quando as pessoas me perguntam se ele contribuía ou não com 1,5%, eu recomendo que elas chequem primeiramente o contra-cheque do seu falecido marido. O contra-cheque teria que ser um contra-cheque contemporâneo ao óbito, para ver se ele faleceu descontando aquela contribuição de 1,5%. Mas nessa pergunta aqui nós temos uma situação especial, ela já diz o ano do falecimento, e ele faleceu em 1993. Gente, em 93 não existia 1,5%.
em 93 não existia a medida provisória 2215, que foi a medida provisória que trouxe a questão do 1,5%. E então ele certamente não pagava. Próxima pergunta, então. Bom dia, sou pensionista de suboficial da Aeronáutica desde 1983. Quantos por cento deverei descontar de previdência? Primeiro, os descontos são de pensão militar. Os militares descontam a pensão militar, as pensionistas descontam a pensão militar para um sistema de proteção. Quanto será esse desconto? Quantos por cento deverá ser esse desconto? Primeiro, depende. Se ela for uma pensionista filha, ela só se apresentou como pensionista. Se ela for filha, ela descontará os 9,5% e mais 3% a título de contribuição extraordinária. Então ela descontará 12,5% se ela for filha. Acontece que se ela for viúva, por exemplo, ela poderá descontar os 9,5% apenas. Por que os 9,5%? Porque esse militar faleceu em 83 e não há previsão de descontar contribuição extraordinária de 1,5% para aqueles militares falecidos antes da medida provisória 2215 e, portanto, não optantes do desconto da contribuição específica de 1,5%. Então, nesse caso, se ela for viúva, descontará 9,5%, se ela for filha, descontará 12,5%. E não descontará, em hipótese alguma, 11%, porque ele teria que ter falecido após a medida provisória 2215 e ele teria que ter optado pela contribuição de 1,5%, o que não aconteceu se ele faleceu lá em 1983. Vamos para a próxima pergunta. Quero saber quando o Exército irá começar a pagar o reajuste das gratificações para pensionistas de oficiais superiores. Bom, reajustes próximos que deverão acontecer, nós temos no mês de julho a implementação dos novos percentuais de adicional de habilitação. Existe uma tabela lá na Lei 13.954, uma é do adicional de compensação por disponibilidade, que foi implementado agora no mês de janeiro. Outra tabela que também está lá é a do adicional de habilitação. Ela prevê um reajuste escalonado nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, sempre no mês de julho. Então a maior parte dos militares e a maior parte das pensionistas terá sim algum reajuste no meio do ano já. Acontece que aqueles militares que têm um adicional de habilitação igual a 12% não terão qualquer reajuste, porque lá na tabela da Lei 13.954, quem tem 12% permanecerá recebendo os mesmos 12% até 2023. E as pessoas que eventualmente não tenham adicional de habilitação, como é o caso das pensionistas de ex-combatentes, elas recebem ali apenas o soldo e o adicional militar, não recebem o adicional de habilitação, elas não terão o que ser reajustado ali no meio do ano. Vamos lá. Boa noite, sou pensionista do Exército. Nós éramos 5, faleceram 3. O último faleceu no mês de julho do ano passado e até agora eu não consegui me habilitar à cota deste irmão, que ele tinha problemas mentais e recebia uma cota de pensão militar. Até hoje não tive retorno, já fiz o requerimento e quanto ao tempo de demora, nas outras vezes foi sempre menor, no máximo 5 meses. Já estou esperando há quase um ano. Então, essa pensionista deve se dirigir ao órgão pagador do Exército, à CIP, dependendo de qual estado ela está, ela deve se dirigir a esse órgão e ver o que houve com o seu requerimento, onde ele está, qual número é esse requerimento, se está faltando alguma documentação para que haja essa transferência de cota. Ela disse que o irmão dela sofria de enfermidades mentais, então pode ser que esteja faltando uma decisão judicial, pode ser que esteja faltando um termo de curatela, pode ser que esteja faltando algum documento e o Exército, infelizmente, não entrou em contato com ela, ou entrou em contato, encaminhou uma carta para algum endereço antigo dela, de repente não estava atualizado lá no cadastro. Então ela deve ir ao Exército, telefonar para o Exército ou mandar um e-mail para ver
qual o andamento do requerimento dela. Então, nessa situação de pandemia e de coronavírus, o Exército está com atendimento reduzido para apenas alguns casos. Na página dos inativos e pensionistas do Exército, existe um contato de e-mail e quais são os atendimentos que ainda estão sendo feitos presencialmente em razão do coronavírus, que houve essa redução. Vamos para a próxima pergunta? Sou pensionista do Exército Brasileiro e esse mês veio descontada a pensão militar. Esse desconto é legal? Já tratei aqui, né, da questão da constitucionalidade, do rito necessário para uma contribuição que tem natureza tributária e dos 2 vídeos que eu tratei disso já anteriormente, tratando de VPNI e da legalidade ou não desses descontos. Eu vou deixar na descrição, tá bom? Saiu o contra-cheque do Exército Brasileiro. Para minha surpresa, o valor líquido que eu recebo está inferior a 30% e não excluíram os consignados. Como devo proceder? Bom, eu falei já no outro vídeo que eu tratei de empréstimos consignados que quando entra os descontos obrigatórios, que é o caso da contribuição para a pensão militar, sai algum desconto autorizado ou alguns descontos autorizados, os necessários para que caiba aquela contribuição e que a pessoa continue recebendo pelo menos os 30% que são o mínimo previsto lá no artigo 14 da medida provisória 2215. Bom, primeira coisa, não excluíram os consignados, não vão sair os consignados. Tem pessoas que têm 6 parcelas, 6 empréstimos, tem pessoas que têm 8, então não vão sumir todos os consignados. O que vai acontecer é que vai sair 1 ou 2 para que caiba aquela contribuição para a pensão militar que está sendo implementada, foi implementada inicialmente no mês de março, proporcional, e depois agora integral no contra-cheque do mês de abril. E a folha do Exército rodou, se não me engano, foi na terça-feira, dia 28, bem próximo do pagamento até, e tem pessoas, então, se queixando de estarem recebendo um valor líquido menos de 30% do seu bruto. Então, checamos se houve alguma razão para isso. Eu vou trazer um vídeo na segunda-feira, trazendo quais são as decisões judiciais sobre isso, qual é a jurisprudência que existe, o posicionamento das Forças Armadas para ver se os militares, se as pensionistas têm mesmo a equiparação aos militares, o que os juízes já falaram sobre isso, porque por conta da redação do artigo 14 da medida provisória 2215, mas pelo que eu tenho de informação por hora, inclusive uma pessoa que me procurou hoje, disse que esteve no Exército ontem e eles reconheceram que ela estava recebendo 26% do bruto e que ela não deveria estar recebendo só esses 26%. Disseram, não, isso nós vamos resolver aqui, vai sair este empréstimo consignado. Só que nesta folha o empréstimo ainda não tinha caído e não teria como corrigir até o pagamento que deverá ser feito já na semana que vem. Não percam aqui então na segunda-feira o vídeo de 30% do mínimo legal. Inscreva-se no canal, especialmente se você é novo por aqui. Ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Conheça o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram, Augusto Leitão. Nosso Instagram, estamos trazendo stories, estamos trazendo trailers de vídeos que nós estamos fazendo aqui no YouTube e um conteúdo exclusivo lá também. Então não deixe de se inscrever no meu Instagram, Augusto Leitão. E faça tudo isso que eu disse para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e continue entregando para você e para mais e mais pessoas os nossos vídeos, o nosso conteúdo. Todo mundo que puder, fique em casa. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.